Não? Então, Leonardo Carvalho, né? Quem é o anticristo na sua visão? Já vamos falar aqui, a gente já vai comentar já. Baruch Hashem. Olha, é muito bom ter todos vocês aqui. E como nós falamos, né, eu trouxe aqui, olha, para compartilhar com vocês, justamente dentro, né, dessa gama de possibilidades, né, compartilhar aqui com vocês, né, essas possibilidades. E a revelação do anticristo, né, do antimashiach. Vamos ver, vamos pensar, vamos meditar nisso, né? Então, esse é o nosso convite hoje para que você possa estar conectado conosco. Agora, eu quero aproveitar, pedir a você, né, que você compartilhe o vídeo agora, se possível, se você já pode compartilhar com a sua família, com seus amigos, likes, né? Uhum. Então, aproveita aí, aperta aí, você me ajuda bastante nisso. E uma das coisas mais importantes que a gente sempre entende que é você compartilhar, porque aí você está me ajudando a levar essa mensagem mais adiante, né? Há tantas pessoas duvidosas, pessoas com dúvidas, pessoas com interrogações, perdidas às vezes em um pensamento, ou equivocadas em algum ponto, e você pode ajudar essas pessoas a ter a mente mais clara, né? Nós falamos sobre, quando a gente vai falar de anti-Mashiach, de anticristo, está claro que a gente tem que falar de besta, né? A gente tem que falar daquela mulher sentada na besta, e nós deixamos bem claro que a mulher é uma coisa e a besta é outra, os chifres que estão na besta é outra coisa. Então, assim, trouxemos todo o entendimento de que essa besta, junto com esses chifres, ela está mais para se harmonizar com um sistema, com uma organização, do que com uma pessoa só. Porque como ela tem várias cabeças, seria meio complicado entender uma pessoa com várias cabeças. Então, a besta em si, ela está mais para se harmonizar com um sistema ou com uma organização do que com uma pessoa só. E aí ela tem, nessas sete cabeças, ela tem vários chifres. Uma coisa muito interessante que eu vi nos comentários é que parece que as pessoas estão confundindo as bestas. O dragão também tem sete cabeças e 10 chifres. A besta que sobe do mar também tem 10 cabeças e 10 chifres. Aí você tem a besta que a mulher está sentada em cima. São as mesmas bestas, ou seja, elas expressam mesmas características, mas são momentos diferentes, são coisas diferentes. O próprio dragão, ele representa Satã, Satanás. Ele não é o anticristo, ele não é o antimachia. Então, ele também tem 7 cabeças, ele também tem 10 chifres. Então, assim, por que as outras duas bestas que aparecem, elas têm também igual o dragão, 7 cabeças e 10 chifres? Porque elas têm as características do dragão. Porque elas são influenciadas, utilizadas, usadas pelo dragão. Elas estão a serviço do dragão. Então, ela recebe a mesma característica. Então, aí quando a gente vai falar de anticristo, né, de antimachia, a gente tem até aquela harmonia com o livro do profeta Daniel, do chifre, né, que recebe ali uma boca para falar. Então, assim, aí a gente fica hoje no cenário pensando, seria o Donald Trump? Né? A gente tem eleições agora aqui nos Estados Unidos, a grande probabilidade que ele ganhe, né? A gente sabe que o Trump aí ele teve características muito fortes, né? Até mesmo em relação à questão. Já tirei, já tirei. Só vai ao delay agora. A questão de ter transferido a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital da nação de Israel. Isso é uma coisa muito grande, é muito profético, né? Ele viabilizou o acordo que o Jared Kushner, que é o seu genro, né, e ali era o seu conselheiro, ele que criou esse acordo. Nós tivemos as nossas lives aqui sobre os acordos de Abraão, né, também, que foi muito boa, muito importante conhecer aqueles detalhes dos acordos. Então, assim, essas características são características que se harmonizam muito com o texto bíblico sobre a questão de acordos que o antimachia vai fazer. Então, quando a gente está falando de anticristo, acaba vindo para o cenário mundial, né, essas probabilidades. É, eu já
Já minimizei, então se não sair, vai ficar aí. Então, assim, tem o Xi Jinping, né, lá da China. Seria ele? Há tanta coisa que envolve a China, né, de questão do domínio mundial. A gente falou sobre o dragão vermelho, a possibilidade do reflexo do mundo espiritual nas constelações e também aqui embaixo, vocês vão lembrar disso, né? O que não falar do Putin agora, Vladimir Putin, lá da Rússia, envolvido nessa guerra com a Ucrânia, que todo momento ele está ameaçando o mundo com bomba nuclear, né? Todo momento. Então, assim, cria uma expectativa de ameaça mundial, né? E aí, ou seja, seria ele esse protagonista do reino do norte que vai vir a invadir Israel, que de alguma maneira vai atacar Israel. Outras pessoas, já ouvi muitos comentários sobre Emmanuel Macron. Ah, e na internet há muita coisa sobre Emmanuel Macron, ou seja, seu anticristo, enfim, seria ele também que tem tomado muito a dianteira, né? A liderança da União Europeia, porque antes era a Merkel, né? Que era da Alemanha, ela que tinha uma voz mais ativa, agora tem sido, ele está tentando, né? Ou seja, sobressair, né? Como liderança. Então, seria ele? Muitas pessoas perguntam. Outro que tem feito muito barulho no mundo é o Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte, né? Que sempre ameaçando também com bombas nucleares, né? Não sai do lugar, mas de vez em quando ele está lançando um míssil aqui, um míssil ali, que deixa ali o Japão, a própria China, o Japão ali, né? A parte das bases americanas ali, meio preocupado, né? A própria Coreia do Sul. O outro que também é uma ameaça, isso aqui sem dúvida, né? Faz parte desse eixo do mal aí, que é o Ali Khamenei, né? O nome dele, na realidade, é Said Hussein Khamenei, Ali Khamenei, né? Então, assim, ele que é o líder religioso do Irã, e também a gente está agora na iminência aí, né? Por conta dessa questão do conflito da guerra contra agora o Hezbollah no Líbano, do Ali Khamenei sendo esse líder religioso também protagonizar alguma coisa. Uma outra pessoa que não está no cenário mundial, ele não é influente no cenário mundial político, mas muita gente tem levantado essa bandeira de que a probabilidade de que o príncipe William seja esse anticristo futuro, né? Pelo fato dele ser ali da Inglaterra, ele vai se tornar rei. Então, assim, todas essas são as probabilidades do momento, né, que a gente está vivendo, e é claro que, como eu falei, colitahen, colefchari, tudo é provável, tudo é possível, mas o que a gente precisa, na realidade, é entender, de fato, as características mais fortes do anti-Mashiach, do anticristo. E a gente sabe que essas características, elas acabam apontando para o quê? Para essa pessoa que vai conseguir, de uma certa forma, estabelecer paz, estabelecer paz. No momento, a gente está tendo cenário de conflito, de guerra, um cenário totalmente hostil, né? Muitos desses líderes aqui, principalmente da União Europeia, a gente vê, às vezes, com uma proposta de trazer paz para Israel, mas eles mesmos estão envolvidos na guerra contra a Ucrânia, uma possível guerra que pode estourar com Taiwan, né, e China. Então, assim, lá para cima, na fronteira bem norte da Rússia, com os países mais escandinavos ali. Então, assim, a gente está tendo um cenário muito hostil. E esse, eu poderia dizer, que é o cenário perfeito para se trazer paz mundial. Porque, literalmente, a gente está vendo o mundo em guerra. O mundo nas grandes tensões de guerra. Não é assim? Não é o que a gente está vendo agora? Então, assim, olha, eu quero estar compartilhando com vocês aqui, e eu sei que há muitas dúvidas. Eu vou trazer aqui algumas questões que trouxeram nos vídeos, né? Mas você está livre também para poder fazer perguntas aqui. Fizeram perguntas nos vídeos, né? Por exemplo, essas agora que nós mencionamos aqui sobre esses líderes, eu volto a dizer para vocês, né? É, agora, na minha visão, né, que foi perguntada aqui, o que eu estou vendo que é mais plausível, né, que é mais provável, tá? Dentro da minha percepção, que o Donald Trump, aqui como presidente dos Estados Unidos, sendo eleito, e ele viabilizando novamente o Jared Kushner, que tem
fortes características de alguém que tem poder de influência no mundo, inclusive no mundo árabe, sendo ele o idealizador dos acordos de Abraão. Então, assim, acordos que são potencialmente acordos transformadores para a cara do Oriente Médio, principalmente em relação aos conflitos do Oriente Médio. Então, para mim, nesse cenário que está fervilhando, eu vejo eles com um potencial muito grande para essa função, para essa participação no cenário mundial e da onde pode vir aí o anti-Mashiach. Mas alguém pode me dizer assim, não, mas o anti-Mashiach vai vir de Roma. Temos que pensar no seguinte, Roma, na realidade, você tem a Roma religiosa, que seria ali a igreja, uma característica mais religiosa da igreja, e você tem o sistema romano no mundo. O mundo hoje ele vive com o sistema romano. O sistema romano da política, do judiciário, né? Onde você tem os fóruns, onde você tem toda uma organização política que é uma sombra das organizações políticas romanas. Entende? Então, assim, o mundo praticamente foi influenciado, sim, pela cultura romana e muito, não só parte da questão da linguagem, mas também da questão da característica política, né? Então, assim, não necessariamente essa pessoa tem que ser um religioso cristão católico, não necessariamente. Ele sendo um político, né, e aí a gente sempre faz aquela conexão com Israel, né, dele ter uma descendência também judaica, que isso vai ajudar numa certa num certo comparação com o Messias ou numa certa aceitação dele como Messias, né? E aí a gente volta sempre ao tema porque tem gente que discorda dessa ideia que o anticristo não necessariamente tem que ser recebido como Messias, essa é a grande questão. Porque quando você entende a mente religiosa judaica, você vai perceber que dentro dos círculos judaicos, das escolas judaicas, no meio dos comentários dos sábios de Israel, o Messias ele tem que trazer paz para o mundo. Essa é a razão por que negam Yeshua. Porque quando Yeshua veio, Yeshua não trouxe paz para o mundo, pelo contrário. Yeshua trouxe mais destruição para o povo de Israel. Essa é a visão que eles têm. Por quê? E lembra que Yeshua disse isso, e Yeshua só trouxe mais complicação. Não penseis que vim trazer paz, vim trazer espada, vim colocar o filho contra o pai contra o filho, a nora contra a sogra. Vocês lembram disso? Os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Então, assim, dentro da perspectiva judaica, o Messias vai vir trazer paz mundial. E aí, quando você olha para a figura de Yeshua, Yeshua, claro que não era para aquele tempo, né? Ele veio anunciar a redenção através ali do que ele tinha que fazer, desse grande tikkun, dessa grande retificação através da morte dele, né? Mas a expectativa nacional, que é o que todos esperam como a Geulah Leumi, isso não aconteceu. Então, por isso que existe a possibilidade desse grande político no cenário, trazendo paz, a almejada shalom, salam, entre árabes e judeus, ele ser considerado uma pessoa dentro de características judaicas. E aí eu volto a dizer para você que se ele tiver realmente uma descendência judaica, não estou dizendo que ele necessita ser tão religioso, aí isso vai se tornar mais tenso ainda, porque aí é que se harmoniza mais. Eu lembro muito das palavras de Yeshua, que ele vai dizer assim: olha, eu vim no nome do meu pai, vocês não me receberam, mas outro virá no seu próprio nome e vocês o receberão. Então, assim, quase que dizendo assim: olha, ele não vai precisar nem provar muita coisa, não, para que vocês recebam ele como Messias. Então, essa é uma característica muito forte. É por isso que eu falo para vocês sobre essa possibilidade, realmente, né? Então, voltamos ao ponto, né? Teve uma pessoa, Sim. Sérgio, que perguntou assim: o genro dele é apenas a ponte para os judeus? Não é ele? É uma Então, ponte, né? é um tanto complexo, né? Quem foi que perguntou? Foi Sérgio, né? Sérgio. Perguntou se o genro do Trump ele é uma ponte, né, para os judeus, se não ser ele mesmo, né? É isso? Isso. Então, nesse cenário, tudo é provável.
porque assim, olha, é claro, né, que eu posso dizer aqui assim, é ele, né? Vou dizer assim, é ele, vou estabelecer uma verdade, e aí chega amanhã, não é ele, aparece outra pessoa. Mas que ele está dentro agora, nesse momento. Olha, se a gente vai fazer uma análise sincera agora, quem estaria agora dentro dessas características, né? Ele se encaixaria perfeitamente dentro dessas características. É claro que ele precisaria de mais poder aí, ele precisaria de mais autonomia, né? Ele precisaria ter uma influência na União Europeia, na própria ONU, ele precisaria ter, ou seja, uma abertura maior entre os países árabes. Com Israel ele já tem, com vários países árabes ele já tem. Mas para isso acontecer, é necessário que ele tenha abertura, e essa abertura só é possível, e eu posso falar assim, de uma abertura efetiva se realmente o Trump ganhar as eleições. Porque aí ele volta para o cenário mundial junto com o Trump. Né? Então, essa é a expectativa que todos nós estamos tendo aqui. Nos Estados Unidos, tudo está apontando que o Trump vai ganhar. Tá? Essa é a sensação aqui. Até muitos democratas aqui não querem mais Biden. Entende o que eu estou dizendo? Então, não sei como é que chega aí no Brasil as notícias, mas aqui a sensação é essa. Entendeu? Então, assim, ninguém está mais aguentando o Biden aqui. Até muitos democratas não querem mais Biden. Então, isso é muito, muito importante, a gente ter essa consciência de que tudo isso é provável, tudo isso é possível, tá certo?